Olá, bem-vindos a mais uma sessão do Interseção, o programa semanal de política internacional do Estadão. O nosso convidado de hoje é o advogado Eduardo Felipe Matias, do escritório Nelme, e o nosso tema é a espionagem da NSA em diversos países aí do mundo. Doutor, eu gostaria de começar pedindo para o senhor fazer uma breve explicação, porque assim, a internet ela é regida por atores privados e essa questão da espionagem envolve atores de Estado, né, Estados Unidos, Alemanha, Brasil. Queria que o senhor colocasse na perspectiva do direito internacional essa dicotomia. Veja, a reação aí dos Estados em relação à espionagem é muito parecida com a reação dos Estados em relação a uma série de outros assuntos relacionados à globalização e à revolução tecnológica. A internet, inevitavelmente, ela mina um pouco o poder dos Estados. O Estado é soberano porque ele tem um poder que é efetivo. Se o poder do Estado é menos efetivo, ele também é menos soberano de fato. E aí o que acontece com a internet? Você tem uma atividade que foge aí ao controle do Estado, você tem uma série de atividades na internet que os Estados gostariam de controlar e não controlam. Então, para pegar alguns exemplos, você tem a questão do objectionable content, que são aqueles conteúdos que os Estados gostariam de proibir. A gente está vivendo no Brasil uma polêmica sobre as biografias não autorizadas, quer dizer, a partir do momento em que uma biografia cai na internet, quem garante que ela pode se voltar atrás e impedir o acesso do público a ela? Quase impossível. Os Estados querem proibir o jogo, os jogos de azar. Como que eles vão proibir o jogo de azar e controlar isso se o jogo de azar pode ser feito num cassino virtual na internet? Os Estados querem tributar algumas atividades. Como que você tributa um serviço que é prestado na internet? Então existe, inevitavelmente, uma perda de poder de controle, portanto, uma perda de soberania. E aí, nesse contexto, os Estados também têm dificuldade para controlar as informações a respeito dos seus cidadãos, a privacidade dos seus cidadãos. Tudo isso também acaba fugindo mais ao controle dos Estados. Então existe claramente, nesse caso, um problema de perda de efetividade. E acho que esse é a primeira lição que esse episódio de espionagem nos traz. E que outra lição que ele traz? Se há algum... Além da efetividade, também tem a questão da legitimidade. Se a gente olha a governança global da internet, assim como toda a governança global praticamente hoje existente, ela depende não só de atores públicos, mas também de atores privados. Os grandes atores da internet, eles são empresas privadas, situadas principalmente em um país, os Estados Unidos, que são o país que está sendo acusado de espionagem. Então você tem uma suspeita de que essa governança global da internet, ela não é de fato legítima. Além disso, se você olhar o que existe em termos de governança mais centralizada da internet, o que existe é o chamado ICANN, que é a sigla em inglês para... Corporação da Internet para Controle de Nomes e Números. É quem atribui os domínios, os nomes de internet, etc. Isso também fica nos Estados Unidos, uma entidade privada que fica na Califórnia. Então você olha para essa governança global, verifica que está havendo espionagem no âmbito da internet e vê que os Estados Unidos, os espiões, nesse caso, controlam em grande parte a internet, a legitimidade dela também começa a ser muito questionada. E, doutor, como equacionar essa divisão que o senhor contou aí de entidades privadas versus agentes públicos? Como solucionar essa dicotomia? Essa é a pergunta difícil de responder, porque as tentativas de conciliar as duas coisas, conciliar efetividade e legitimidade, não têm sido bem-sucedidas. Você tem realmente um conflito entre o que é a necessidade de efetividade. Então, em princípio, uma governança técnica da internet pareceria ideal. Porque você fala, é um assunto que é muito técnico, nós temos que colocar pessoas habilitadas para lidar com ele, e é um pouco nessa linha que vai hoje a governança da internet. Mas aí você fere a legitimidade. Você faz essa governança em detrimento da legitimidade, porque aqueles técnicos não necessariamente eles representam a maioria dos países, a maioria das pessoas, a maioria dos diversos setores da sociedade, né? Então, você opta aí pela legitimidade, fala, bom, então nós vamos transformar a internet num grande foro, nós vamos ter um órgão internacional de controle da internet, um pouco nos moldes do que seria a Assembleia Geral da ONU, ou subordinado à ONU, pelo menos. E aí você pode ter o problema da legitimidade, porque se você disser que qualquer regulamentação da internet depende da maioria dos países, de um consenso, pior ainda, aí você vai travar a internet em termos de efetividade. O que vai acontecer? Nós precisamos resolver um problema técnico que está acontecendo, encontrar a melhor solução para que aquele protocolo se aplique em todos os países ou coisa do tipo, e aí por algum problema
político aquela solução, que é mais efetiva, não se concretiza. Então é um equilíbrio difícil mesmo de se encontrar.